Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É maravilhoso poder ler esse texto de Filipenses, né? E ver como o apóstolo Paulo demonstrou e mostrou a todos aqueles que são seguidores de Cristo, todos aqueles que são cristãos, na verdade, né? Discípulos, né? De Cristo, mostrou como que nós, na verdade, deveremos praticar a nossa vida cristã. Porque muitas vezes a gente tenta se exaltar sobremaneira, mas o próprio apóstolo Paulo mesmo diz que se o próprio Senhor Jesus Cristo, que era Deus, que é Deus, se esvaziou de si e se humilhou sobremaneira, né? De forma que ele se foi reconhecido como semelhança de figura humana, sendo Deus. Na verdade, ele se humilhou, mesmo sendo Deus. Então nós, na verdade, devemos seguir esse mesmo exemplo. Devemos sempre, diante de Deus, nos humilhar e a gente ser humilde de coração e demonstrar o amor de Cristo através das nossas vidas. E não se exaltar, não achar que somos grandiosos. Pelo contrário, nós não somos, na verdade, nós somos pó da terra, né? E Deus, na verdade, nos ensina através dessa palavra que nós temos que seguir o mesmo exemplo de Cristo. Temos que buscar fazer o bem, amar ao próximo e levar o amor de Cristo a toda criatura. Mostrar que nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós somos iguais aos nossos semelhantes. Nós somos semelhantes aos nossos próximos e devemos amá-lo como a nós mesmos. E fazer isso exatamente como o exemplo de Cristo, nos esvaziando sempre, nos esvaziando da nossa soberba, nos esvaziando da nossa figura, né? Ainda que você seja extremamente, tenha uma posição, de um status social muito bom, que você sempre possa, na verdade, ser humilde o suficiente e reconhecer que diante de Deus nós somos pequeninos. E assim, nos humilharmos diante de Deus, nos humilharmos diante da presença daquele que é grandioso sobremaneira, e que possamos nos esvaziar sempre e demonstrar que também somos falhos, que também temos fraquezas, e assim possamos levar do amor de Cristo a toda criatura. Ame o seu próximo, busque fazer exatamente como o Senhor Jesus Cristo fez essa terra. Seja e siga o exemplo de Cristo sobre essa terra. Nós não somos melhores do que ninguém. Ainda que nós conheçamos muitas coisas, tenhamos muitas coisas, sem amor, nada podemos fazer. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso. Então, por isso, que nós possamos nos esvaziar, que possamos nos humilhar diante daquele que é grandioso e eterno, e possamos levar do amor de Cristo a toda criatura sobre essa terra. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã possamos, ó Deus, ser exatamente como Cristo foi nessa terra, o exemplo de humildade,
o exemplo de mansidão, um exemplo de amor, um exemplo de um servo fiel que cumpriu aquilo que foi determinado para que nós pudéssemos alcançar a vida e a vida abundante sobre essa terra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, queremos nessa manhã te adorar, Deus, e te agradecer por tudo que tu tens feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Não se esqueça, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que todas as vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus.